sejam bem-vindos. Meu nome é Carmen, eu sou a nutricionista aqui da alimentação escolar da Prefeitura de Mauá. Hoje, nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre alergia alimentar. O que é alergia alimentar? Quais são os sintomas mais comuns e qual o seu manejo, especialmente no ambiente escolar? A alergia alimentar ela é uma reação adversa de caráter imunológico. Ou seja, o corpo ele vai identificar uma proteína que está ali no alimento como algo estranho e vai reagir contra ele, como se o organismo achasse que aquilo é perigoso e entrasse em modo de defesa. Os sintomas relacionados a alergias alimentares é amplo e vai envolver diversas manifestações, entre elas cutâneas, que podem ser urticária, angioedema, dermatite atópica. Temos as gastrointestinais, como a diarreia, os vômitos, a dor abdominal, respiratórias, como broncoespasmos, e sistêmicas, como a anafilaxia, que é o quadro mais grave que vai necessitar de uma emergência médica. Dentre os alimentos que estão mais passíveis para o desenvolvimento da alergia alimentar estão o leite de vaca, o ovo, o trigo, a soja, o amendoim, as oleaginosas e o peixe. A alergia à proteína do leite de vaca é o tipo de alergia mais comum em crianças de até 2 anos e ela é caracterizada pela reação do sistema imunológico ao consumo do leite de vaca e de seus derivados ou de alimentos que contêm leite de vaca na composição. Geralmente os indivíduos alérgicos eles desenvolvem com o passar da idade uma tolerância ao consumo dessas proteínas que causaram essa alergia anterior. O tratamento ele é avaliado pelo médico e necessariamente inclui a exclusão dos alimentos que causam a alergia e seus derivados no período que vai ser definido por esse profissional. E como é o atendimento da alergia alimentar no ambiente escolar? Especificamente com a relação à alergia à proteína do leite de vaca. O cardápio para esses alunos, ele vai se basear na completa exclusão desse alérgeno, ou seja, da proteína do leite de vaca, e de alimentos contendo leite ou de alimentos que contêm traços de leites adquiridos no processo de fabricação. Entre alimentos que são derivados de leite, podemos citar o leite condensado, o leite em pó, o leite fermentado, o composto lácteo, o whey protein, queijos, iogurtes, coalhada, creme de leite, manteiga, a margarina que tem leite na sua composição, o chocolate ao leite e o chantilly. No caso de lactentes que estão em aleitamento materno, o médico responsável ele vai indicar a dieta de exclusão desse alérgeno para o lactente. Quando há a impossibilidade do aleitamento materno, vai ser indicada a fórmula infantil especial que substitui a fórmula infantil padrão, pois essa aí ela é produzida a partir de leite de vaca, né? E existem no mercado diversas fórmulas infantis, seja a base de soja ou a base de proteínas extensamente hidrolisadas ou a base de aminoácidos livres. Geralmente o médico que vai indicar para a criança qual que é a melhor fórmula. A substituição do leite de vaca vai se dar por alimentos que não contêm proteínas lácteas, porém no mesmo aporte nutricional, já que a exclusão do leite de vaca tem que ser completa. Dentre eles, podemos citar alimentos à base de proteína de soja. E além da exclusão do leite de vaca e de seus derivados, a gente tem que observar a presença do leite de vaca em produtos industrializados, mesmo que em quantidades mínimas. Por isso, a Anvisa ela determina que o rótulo de todos os alimentos industrializados indiquem a presença desse alérgeno. Ou seja, também alimentos que têm aroma ou sabor de leite, queijo, manteiga, leite condensado, caramelo, entre outros. Esses aí eles podem ter leite de vaca na composição. E ingredientes de alimentos industrializados como caseína, caseinato, soro de leite, lactoalbumina, beta-lactoglobulina, leitelho, lactulose, lactose e proteínas do soro do leite. Com relação às demais alergias agora no ambiente escolar, assim como a gente faz o atendimento das crianças com alergia à proteína do leite de vaca, os demais alimentos eles têm que também ser excluídos da alimentação do aluno de acordo com o período que o médico determinar aí para o tratamento. Na alergia ao ovo, eles são retirados o consumo do ovo in natura e alimentos que contêm ovo na sua composição. Dentre eles estão o biscoito de polvilho, pães, bolos que são fabricados com ovo na sua composição, a maionese, merengue, suspiro e outros alimentos que mesmo não contendo ovo na sua composição, eles são fabricados em equipamentos que tiveram receitas que usaram ovo. Nesse caso, a informação ela virá destacada no rótulo com os dizeres pode conter ovo.
Na alergia à soja, como já foi dito, a reação alérgica ela provém da proteína presente nesse alimento. No caso da soja, é feita a exclusão dos alimentos que contêm a parte proteica da soja, ou seja, o grão da soja, as bebidas derivadas de soja, a farinha de soja, a proteína isolada de soja, a proteína texturizada de soja e alimentos que contêm soja na sua composição, como o tofu e o shoyu. E um ingrediente muito comum em alimentos industrializados, que é derivado da soja, é a lecitina de soja. Ela é obtida da parte da lipídica do grão de soja, ou seja, da parte de gordura do grão de soja. E alguns indivíduos, eles não têm reação alérgica com relação a esse ingrediente, né? Mesmo assim, o médico deve observar essa questão e caso haja sintomas relacionados, o consumo da lecitina de soja deve ser também evitada. Nesses casos, para facilitar a identificação deste e de outros ingredientes ou derivados de soja, o rótulo do alimento, de todos esses alimentos, ele vem descrito com os seguintes dizeres: ou contém soja, ou contém derivados de soja. E é bem rara a reação alérgica ao consumo do óleo de soja, pelo mesmo motivo que já foi lá explicado com relação à lecitina de soja. Agora, nós temos também a alergia ao trigo. O trigo, ele tem derivados de trigo, podem ser o farelo do trigo, a farinha de trigo, a semolina. Esses alimentos todos também têm que ser evitados quando se tem a questão da alergia ao trigo. E também temos alguns outros alimentos bem comuns que podem gerar algum quadro alérgico. Entre eles estão o amendoim, estão as oleaginosas. O que são as oleaginosas? Elas são as castanhas do Pará, do caju, a amêndoa, avelã, nozes, pistache, macadâmia e o peixe também pode provocar reações alérgicas bem comuns. Assim como esses anteriores, esses também têm a indicação no rótulo como obrigatória no caso de alimentos industrializados. E nós temos também alguns outros alimentos menos comuns que podem provocar reações alérgicas, né? Assim como os demais, na escola é feita a exclusão desse alimento da alimentação do aluno. Entre eles nós podemos citar a carne de porco, a banana, o camarão, o abacaxi. E é de total importância que os responsáveis pelo aluno que possui alergias alimentares mantenham sempre o acompanhamento médico ou nutricional do serviço de saúde. E a escola tem que ser bem orientada pela família como proceder em casos de emergência. Agradeço a participação e vocês terem assistido mais essa aula. Prefeitura de Mauá. Amor pela nossa gente.